a história da igreja. Hoje é a 15ª, só tem mais uma, vai ser 16. Então a 15ª mensagem dessa série de mensagens. Então nós já ministramos sobre os apóstolos, a perseguição dos apóstolos, sobre o Coliseu Romano, o sangue que foi derramado ali, a torto e direito, como se diz no popular aí, né? Cristãos mortos aos montões. E já ministramos sobre a transição, né, da igreja cristã de Cristo para a igreja cristã apostólica romana. Já ministramos sobre a Idade Média e já ministramos na última sobre a reforma protestante. E hoje então nós entramos na parte que fala sobre a Contra-Reforma. Então é muito importante, irmãos, sabe, um cristão não ter noção, não ter uma noção do que é a história da igreja. Então, talvez você pode ouvir alguma outra mensagem sobre a história da igreja e pode ser que você veja que seja um pouco diferente. Eu penso que às vezes ele estudou outras partes, né? A história é muito longa, mas eu penso que não tem muita contradição, não. Se tiver muita contradição, se você ouvir outra coisa sobre a história da igreja, tiver muita contradição, aí porque o cara está falando bobagem. Ele está falando bobagem. Mas você pode ouvir coisas aqui que, às vezes, que eu não comentei, né? Porque, como eu disse, é um resumo do resumo. E eu queria falar, então, hoje um pouquinho sobre essa Contra-Reforma. E o que é a Contra-Reforma? A Contra-Reforma é o seguinte, que quando, logo após alguns anos, não muitos, acho que uns 20 ou 30 anos depois do início da Reforma Protestante, então levantou-se essa grande, essa Contra-Reforma. A Igreja Católica então se levantou com uma Contra-Reforma. Ficou aquela disputa, né, da Igreja Católica com os protestantes. Agora o interessante é o seguinte, que é um fato interessante que aconteceu nessa época, né, que tem um mito até hoje, né, que o mês de agosto é o mês do azar, né? Não tem esse mito? Tem. O mês de agosto é o mês de azar. E sabe de onde surgiu esse mito? Aí surgiu de que no dia 23 de agosto morreram 20 mil cristãos, né, assassinados pela Contra-Reforma aí. 20 mil cristãos assassinados num só dia. Então é disso daí que existe esse mito que o mês de agosto é o mês do azar, né? Foi através desse acontecimento aí. Esse acontecimento ele é real, ele é um fato histórico. Os historiadores todos confirmam isso. Mas que o mês de agosto é o mês do azar é baseado nisso, mas aí é um mito, né? Porque morreu 20 mil pessoas num só dia, agora vai se transformar no mês do azar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas que foi um dia terrível, com certeza, ninguém pode negar, né? 20 mil pessoas mortas num só dia. Pessoas, ainda que fossem bandidos, já seria terrível, mas eram pessoas cristãs, né? A perseguição. Então, azar. Azar, irmãos, existe azar? Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Veja bem, a pessoa nasceu aleijada. Nasceu, o pai dela, o avô, é macumbeiro, o pai é o chefe do tráfico. Fala a verdade, um azar danado, não é? É muito azar. Então, a princípio, no mundo aí, o que mais tem é azar. Mas para nós cristãos, nós não podemos ver as coisas como azar. Por quê? Porque ainda que você parece ter tido um azar no momento, mas Deus ele vai recompensar isso. Então, nós não podemos acreditar muito nesse negócio de azar. Mas que existe o azar a princípio. Existe. Não sei se está sendo difícil de entender, mas eu acho que vocês estão entendendo. Que existe. Então é mais ou menos o seguinte: você tem 2 filhos, aí você dá R$1.000 para um, aí na hora de dar 1.000 para o outro, acabou o dinheiro, você não tem mais. Foi um azar danado aquele menino, né?
Mas aí você fica com aquilo na cabeça. Aquele lá, da outra vez não dei 1.000 para ele. Então da próxima vez que for dar, que tiver um dinheiro, for dar mais 1.000 para esse aqui, eu vou dar 2 para aquele lá. Então no final compensa. Então é assim que a gente tem que ver as coisas. Deus, então você de repente tomou uma surra agora. Fala, nossa, mas que azar, né? Apanhar agora. Mas às vezes aquela surra foi para te livrar da morte ali na frente. Prestou atenção? Então não é que eu estou dizendo que não exista azar. A princípio existe. Mas Deus vai recompensar. No final das coisas, não das contas, Deus vai fazer justiça. Prestou atenção? Deus vai fazer justiça. Então nós cristãos, nós não podemos ver as coisas assim muito como esse negócio, azar, tal, eu tive sorte. Não, nós temos que confiar, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e confiar nele, que ele está no controle. Correto? Quando eu me converti, eu tinha muitos bens, né, muitas propriedades. E aí o que acontece? Eu já contei para os irmãos, não vou ficar contando a história toda de novo. Mas vou resumir aqui. Eu tinha bastante imóveis. E eu tinha uma casa, que era a casa que eu morava, que eu tinha colocado no nome dos filhos. Prestou atenção? Tinha colocado o nome dos filhos. E aí, então, uma circunstância da vida lá que aconteceu, então eu estava com uma probabilidade lógica de mais ou menos uns 95% de perder tudo que tinha. Mas eu sempre pensava o seguinte, eu pensava coisas boas também, mas não pensava só coisa boa, pensava umas coisas erradas também, porque eu não tinha virado anjo, nem hoje virei, nem nunca vou virar. Mas eu tinha um pensamento assim, se eu perder tudo, a casa que eu moro não vou perder, porque essa está no nome dos filhos, essa está segura. Esse era o meu pensamento. Aí vocês não sabem da maior. Deus me livrou de todos aqueles problemas e eu não perdi nada, só perdi a casa. A casa que eu morava. Então, como foi que eu perdi a casa? Que chegou uma hora que a Petrobras estava dando investir na Bolsa Petrobras dava muito dinheiro. E eu fui lá, falei, vou vender a casa e vou colocar. Isso depois de ter passado aquela tribulação toda. A situação minha financeira estava super tranquila, mas a ganância, querer ganhar mais. Depois de ter passado aquela tribulação, aquele vendaval que parecia que ia perder tudo, né? Que Deus tinha dado vitória e não tinha perdido nada. Eu falei, vou vender essa casa e vou aplicar na bolsa. Se eu vender essa casa, aplicar na bolsa, com uns 4, 5 meses, do jeito que está indo, eu tenho 2 casas. Aí vendi a casa. Só que é o seguinte, o pessoal era época que era difícil de vender e tal, e eu tinha que vender a casa quase para metade do preço. Eu falei, não, mas eu vou vender, eu ponho lá e o negócio daqui uns dias já tem uma fortuna. Vendi a casa muito mais barato pelo valor, apliquei tudo na bolsa, tudo na Petrobras. Aí veio uma crise, né, lá na bolsa lá. E aí o que aconteceu? Fui indo para trás, e eu já tinha perdido bastante, não queria tirar. Porque a pergunta é essa, mas por que você não tirou quando você viu que estava indo para trás? Eu falei, não, eu já estou perdido, eu espero ela voltar, porque bolsa é assim, ela desce por lá, volta. Entendeu? O pior foi descendo, não voltou. Entendeu? Já tinha vendido bem mais barato o valor, porque eu achei que ia dar muito dinheiro ali. Aí perdi a metade na bolsa e a outra metade, sabe aonde? Escapuliu para o vão dos dedos, eu não consigo lembrar o que eu fiz com a outra metade. Então tem uma frase, o Martin Luther King, um pastor americano, ele já faleceu. Então, tem uma outra frase dele que fala assim, tudo o que eu segurei, ou guardei, alguma coisa assim que ele fala, tudo que eu segurei nas minhas mãos, tudo que eu guardei nas minhas mãos, eu as perdi. E tudo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda as possuo. Glória a Deus. Então, irmãos, não tem azar para nós, né? Sempre lembrando os irmãos, não me entendam mal. A princípio existe, o que mais tem aqui nesse mundo é azar. Mas nós não podemos ver a vida assim. Não tem azar. Deus vai recompensar. Tomei um prejuízo aqui. Se não foi por bobagem nossa, assim, não for por coisa grave, né? Então, o cristão, se ele tomou um prejuízo porque ele acabou, sei lá, mexendo com a mulher do outro, aí eu não sei não, aí já é outra coisa. Mas se ele não fez nada grave, tomou um prejuízo ali, Deus vai recompensar, sabe? Porque mais
Isso aqui não é uma frase, não é um versículo bíblico, mas é um ditado popular aí. Mas é verdade. Mas tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Esquece esse negócio aí de mês de agosto, é o mês do azar. Mas esse surgiu nessa época aqui. 20 mil cristãos foram mortos num só dia, na perseguição, nessa época aqui da Contra-Reforma. Porque a Contra-Reforma, ela foi um movimento político, teológico e militar contra os protestantes. Eu ministrei sobre a Idade Média, eu falei da Inquisição. A Inquisição da Idade Média. Só que, na época da Reforma, essa Inquisição, na verdade, voltou meio que com outro nome ali, né? O Tribunal do Santo Ofício, mas é a Inquisição, é uma Inquisição, alguns chamam também de a Inquisição moderna. E é um movimento, né? Político, teológico, militar contra os protestantes da Igreja Católica. Você vê que a Igreja Católica, ela tinha poder militar também, né? E tinha poder também na área secular também. Ela tinha influência nas decisões e tinha influência nas leis, e muitas vezes ela mesma fazia as próprias leis até no secular, até no império, né? Então, veja que coisa terrível. E aí, esse movimento, então, da Igreja Católica, ela organizou um concílio chamado Concílio de Trento, né? Que foi extremamente violento em todos os aspectos, pois houve a volta da Inquisição, né? A queima de livros, era proibido ler a Bíblia, né? A Inquisição moderna, os tribunais do Santo Ofício, né? Ficou mais conhecido como o Tribunal do Santo Ofício, essa Inquisição moderna. E o que foi esse Concílio de Trento? Trento é uma cidade da Itália, né, do norte da Itália, e esse concílio ele foi organizado nessa cidade, por isso ele se chamou Concílio de Trento. Ele não foi um concílio assim tão, né, como o concílio como o Sínodo de Dort, que foi, né, muitas sessões, muitos teólogos e tal. Apesar que esse também teve muitos teólogos que participaram, mas ele foi menos sessões, acho que 20 e poucas sessões, porém um período mais longo. Ele durou 18 anos, esse Concílio de Trento. Então, para quem não sabe o que é um concílio, concílio é reuniões que eles faziam, né, de teólogos para decidir determinadas coisas. Então, a Igreja Católica, né, ele foi um concílio até meio ecumênico, mas na verdade era a Igreja Católica, tinha o domínio, né? Então, reuniões durante 18 anos, 20 e poucas sessões, não me lembro exatamente quantas, mas foram 20 e poucas sessões, durou 18 anos esse concílio. Então, esse Concílio de Trento, ele foi, a princípio, ele foi organizado para mudar algumas coisas também na Igreja Católica, sabe? Porque a Contra-Reforma, ela foi para combater os protestantes, ela foi para, em outras palavras, para eliminar os protestantes se fosse possível, entendeu? Para aniquilar os protestantes se fosse possível. Mas aí, nesse Concílio de Trento, como os protestantes batiam muito forte contra as heresias católicas, então o que acontece? A Igreja Católica, então, também, o Papa Paulo III, falou: vamos organizar então esse Concílio de Trento, que um dos objetivos, o principal objetivo, né, era combater o protestantismo. Mas eles também eles reconheceram que algumas coisas estavam erradas na Igreja Católica, né? E era também para moralizar um pouco a Igreja Católica, né? Diminuir um pouco aquelas heresias ali e tal, consertar algumas coisas ali, né? Inicialmente era a ideia desse Papa aí. Mas o que aconteceu? Na verdade, não houve nesse concílio. Antes, as heresias eram
não eram oficiais, vamos dizer assim. Aí depois desse Concílio de Trento, elas passaram a ser oficializadas. Porque na verdade, as coisas que eles mudaram, os erros que eles reconheceram, não, isso aqui está errado, só coisinhas secundárias que não tinham importância nenhuma. Só coisas secundárias. Na verdade, a questão das imagens, eles bateram o martelo, não. Quem adora uma imagem, adora a Deus. E todas as outras heresias, padre não pode casar, até aí não chega a ser uma heresia. Eu acho que aí, né, mas padre não pode casar, isso aí também ficou como dogma. Quer dizer, todos os grandes dogmas da Igreja Católica foram mais consolidados, foram oficializados, vamos dizer assim, no Concílio de Trento, que na verdade o objetivo do Papa era dar uma melhoradinha nas heresias ali. Também reconheceu que tinha algumas coisas que precisavam dar uma melhorada, né? Porque o inimigo da gente, muitas vezes, ele mostra alguns defeitos da gente. Muitas vezes o amigo só fala bem, né? E aí o amigo não mostra os defeitos da gente. Mas o inimigo, muitas vezes, é que mostra os defeitos. Então, acho que eles perceberam que realmente tinha alguma coisinha que precisava ser mudado. Mas, como eu disse, só coisas secundárias que não tinham nenhuma importância. No fundo, o que aconteceu foi... Porque o que acontece? O inimigo, ele acaba mostrando alguma deficiência da gente, mas ele acaba também trazendo aquela birra, aquele ódio, e aí por birra você então, parece que aumenta mais o erro ainda, né? Antes isso aqui era algo que a gente fazia, mas não era oficial, agora vamos oficializar esse negócio, quer dizer, piorou mais ainda. Então todos esses grandes dogmas da Igreja Católica, todas essas heresias mais terríveis aí, elas não foram criadas, não foram inventadas, mas elas já foram criadas e inventadas muito antes, mas elas foram assim, vamos dizer, oficializadas, foram, né, confirmadas, todas elas ali no Concílio de Trento. Tipo, adoração a Maria, adoração aos santos, a infalibilidade papal, né, que o Papa é infalível, o Papa não erra. Também no Concílio de Trento isso aí foi também oficializado. Então a infalibilidade papal, também que na Santa Ceia Jesus Cristo estaria presente, aquele pão ali não simboliza, ele é o próprio Cristo ali também. Isso também foi, entendeu? Oficializado, o que é uma mentira, né? O pão que a gente come na ceia aqui, o vinho, aquilo ali é o Cristo vivo. Aquilo ali é um símbolo. Tem algumas igrejas evangélicas hoje que acham que aquilo ali realmente é. Tanto é que aí quando acaba a ceia, se sobrar uns pedacinhos lá, Deus me livre. Tem que guardar, tem que fazer até um ritual para poder eliminar aquele lá. Não pode dar para as crianças, nada. Irmão, não ligo para nada disso. Aquilo ali é só um símbolo. Se é só um símbolo que acabou lá, se as crianças quiserem comer, pode comer, não tem problema. É só um símbolo, irmão. Então é só um símbolo. Então os símbolos têm importância? Tem. Mas não tem essa coisa assim de você adorar o símbolo, assim, parece que o símbolo virou um negócio intocável, entendeu? Então, mas o símbolo tem importância, lógico. Eu sempre cito esse exemplo aqui, ó. Essa aliança, 37 anos, representa, simboliza 37 anos, se for contar um ano de namoro, 38, de uma aliança comigo e com a Carol. Mas veja bem, qual que é mais importante? Esse símbolo tem importância? Tem. Você tem 37 anos de casado, você não usa uma aliança, fala, peraí, tem alguma coisa errada. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar. Ah, então não tem problema, então já não é uma coisa grave. Então eu empresto dinheiro para você, você compra uma lá e depois você me dá. Mas e aí se ele tiver meio com vergonha de usar aliança porque a mulher dele já está meio velha, aí ficou ruim o negócio, prestou atenção? Então o símbolo tem importância sim, mas espera aí. Veja bem como a importância do símbolo é menor do que aquilo que ele simboliza. Se eu perder essa aliança, depois a gente pega uns R$1.000 aí, vai lá e compra outra, peço o pastor orar e abençoar, e tudo bem. Agora, se eu perder o respeito, a confiança que desses 37 anos de casado, irmão, aí vai ser difícil para recuperar, concorda? Não vai ser fácil. Então, o que acontece? Os símbolos têm lá o seu valor. Então, esse negócio de que a ceia, né, o símbolo tem um valor, a água, coisa ali, vamos abençoar aqui, vamos orar para Deus abençoar, mas isso aqui só simboliza. Acabou o culto? Acabou, aquilo ali é pão normal, né? Então, né, e nem na hora do culto ele não deve ser pão normal.
é pão só. Mas na Igreja Católica e até algumas igrejas evangélicas, aquilo ali é o próprio Cristo presente. Então, no Concílio de Trento, eles bateram esse martelo também. Então, enfim, muitas, todas as heresias, as grandes heresias católicas foram confirmadas, né, foram oficializadas, vamos dizer assim, nesse Concílio de Trento. Né? Embora elas já eram praticamente oficiais, né, mas confirmaram mais uma vez, vamos dizer assim. Né? E então, e a perseguição continua. Então, muitos livros que a Igreja Católica não concordava, né, principalmente da Reforma e tal, achavam, queimava tudo. E era proibido ler a Bíblia. Nessa época foi uma época que, na verdade, o católico lê a Bíblia assim mesmo, nunca foi de ler, né? Mas nesse tempo, mas não chegava a ser proibido assim, com tanta. Teve alguns outros períodos que não, né, era meio que, né, não, assim, dificultavam, vamos dizer assim, para ler a Bíblia. Eles criavam dificuldades. Mas nesse período aqui foi um período onde era proibido, né? Morria. Se alguém pegasse, se fosse pego alguém lendo a Bíblia, ele era julgado e condenado à morte, e não era morte assim simples, não, era morte com um grau de crueldade terrível. Então era proibido ler a Bíblia, e foi criado então esse tribunal do Santo Ofício que veio, que era semelhante àquele tribunal da Idade Média, que era para julgar e condenar e matar os hereges na visão do catolicismo, né? Os heréticos, né? Lembrando sempre aos irmãos que heresia para os católicos não era só falar alguma coisa que não fosse bíblico. Heresia era discordar deles, né? Porque o Galileu Galilei falou que a Terra era redonda, não tinha nada a ver com religião. Ele era um cientista, ele era um estudioso. Nos estudos dele ele chegou à conclusão que a Terra girava em torno do Sol, e aí ele falou isso, né? Se ele não voltasse atrás, ia ser morto. Escapou da morte por pouco, porque, né, ele voltou atrás. Então o problema não era só religioso, o problema era discordar deles. Discordou deles, morria. Entendeu? Então era terrível. Então voltou essa questão que foi na Idade Média, que não foi toda a Idade Média que teve. A Inquisição durou só 200 anos, 220 anos mais ou menos. A Inquisição da Idade Média não foi os 1000 anos todos de Inquisição, sim. Lógico que durante os 1000 anos morreu gente, mas a Inquisição oficialmente, assim, matando de montão, foi 220 anos mais ou menos. Depois ela voltou então. Nesta época, o Brasil foi evangelizado, vamos dizer assim. Mas, irmão, não entendam mal, evangelizado pelos católicos, que isso aí não é evangelismo coisa nenhuma, né? Mas os historiadores dizem que foi evangelizado, mas foi evangelizado. Nós, cristãos, temos que entender. Foi evangelizado pelos católicos, quer dizer, o evangelismo tudo é errado, né? Não tem nada a ver. Mas, enfim, foi evangelizado pelos católicos. Naquele tempo não existia cristianismo nem católico nem protestante. Então, foi evangelizado pelos católicos. E vieram, então, muitos católicos para o Brasil para evangelizar. Os dois principais dele foi o padre Manuel de Nóbrega, né, e o padre José de Anchieta. Porque uma das coisas que esse concílio de Trento criou, além de confirmar os dogmas todos da Igreja Católica, e além de perseguir os protestantes, tentar eliminar os protestantes, então esse concílio de Trento, ele também criou algumas coisas. Uma delas foi, ele criou o grupo dos jesuítas. Jesuítas era um grupo de evangelismo da Igreja Católica para não só combater a Igreja Protestante, mas também para evangelizar também, para a Igreja Católica crescer mais. E se os protestantes estivessem evangelizando lá, os católicos iam evangelizar também, entendeu? Quer dizer, uma concorrência, né? Uma competitividade terrível por parte, né, da Igreja Católica. Então, isso é tudo confirmado por historiadores. Essa parte que eu estou falando aqui não existe muita assim divergência entre os historiadores, não. Por isso eu creio que foi bem assim mesmo, desse jeito. Então eles criaram
esse grupo dos jesuítas para evangelizar, e também foi criado também, uma lei interna deles lá, foi criado também, foi determinado, vamos dizer assim, que os seminários que todos, os sacerdotes, para ser coisa, tinham que fazer o seminário num estilo bem rigoroso. Foi também determinado isso também nesse concílio aí, período aí da Contra-Reforma. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o seguinte: alguns papas, eu percebi nesses estudos que eu fiz, que alguns papas, não foi um só não, não foram muitos, mas alguns papas, eles, porque você sabe, né, desde a Idade Média até o período da Reforma, tudo até, né, sempre houve períodos em que a Igreja Católica era mais forte e às vezes ela estava um pouquinho mais fraca, né? O Império estava enfraquecido, mas daqui a pouquinho ele se fortalecia um pouquinho e equilibrava e tal, aquela coisa toda. E sempre tinha uns papas que era mais assim, rigorosos, eram mais rigorosos, né? E tinham os outros papas que eram um pouquinho mais não tão rigorosos, sempre teve, né? Sempre teve isso. Então tinha sempre esses altos e baixos. Então teve períodos, né, que as heresias católicas eram combatidas e a pessoa não morria, não eram mortos, porque, né, não era a época da Inquisição, ou então era uma época que, né, a igreja não estava tão fortalecida, né? Então, mas aconteceram então houve alguns papas que tentaram moralizar a Igreja Católica. Tentaram moralizar. Reconheceram, né, uma coisa que eu não sabia disso, né, me deixou bastante assim chocado até. Porque alguns papas, então, eles tentaram moralizar, eles reconheceram o erro. Não, está errado. Está errado. A Igreja Católica está errada, né? Mesmo sendo a Igreja Católica considerando o Papa infalível, o Papa admitiu, alguns papas, uns 3 ou 4 ou 5, eles admitiram, não, está errado, nós precisamos mudar, e tentaram moralizar. Só que não encontraram apoio, o povo não aceitava. O povo não aceitava, eles não encontraram apoio. E quando algum ameaçava apoiar, logo ali recuava, entendeu? Eles não encontraram apoio, eles não conseguiram moralizar. Isso me chamou muito a atenção, porque tem algumas igrejas hoje, que são muito grandes, que prega tudo errado. Está tudo errado. Que se diz evangélica, né? E prega tudo errado. E aí as pessoas dizem assim: ah, mas já pensou se aquele apóstolo, aquele bispo, e aquele apóstolo daquela igreja grandona lá, se ele se converter, se arrepender dos seus pecados e falar que está tudo errado, entendeu? Já pensou, aquela igreja tão grande, tão gigante, ela mudaria do dia para a noite, viraria uma igreja maravilhosa. Aquele gigante lá, irmão, se ele um dia se converter e se arrepender, entendeu? Estou falando de igreja evangélica. Que tem igreja evangélica gigante aí que o líder não é nascido de novo. Pastor, mas como é que o senhor sabe? Ué, alguém que é nascido de novo entende a Bíblia. O cara não entende nada da Bíblia, ele pega tudo errado, né? Então, a Bíblia diz que você conhece a árvore pelo fruto. Então, se um gigante desse se arrepender, se converter e falar: olha, vamos moralizar esse negócio aqui, ele não vai conseguir. O povo sai tudo. Naquela época não saía porque não tinha para onde ir. Só tinha a Igreja Católica, né? E eles não queriam, né? Eles ficavam ali mesmo. Mas eles batiam contra, quer dizer, os papas não conseguiram. Aqueles que conseguiram moralizar. Eu não estou dizendo que teve alguns papas que se converteu. Eu não acredito nisso. Porque eu acredito que aquele que é chamado de Deus, Deus não permite ele se aprofundar tanto no pecado. Eu acredito nisso. Essa é a minha opinião. Eu acredito que Deus não permite ele se aprofundar tanto.
Entendeu? Mesmo tanto dentro da igreja. Ah, mas eu já vi gente que era assaltante de banco. Mas aí era alguém que nunca conheceu a palavra. Aí é diferente. Aí é diferente. Eu estou falando, se aprofundar no sentido de a pessoa ser um líder religioso, entendeu? Ensinar tanta gente tudo errado e depois, eu não permito. Eu creio que não. Eu creio que não, porque é uma coisa que não tem volta mais. O cara não se converteu. Aí ele começa a pregar uma coisa parecida com a Bíblia, mas não é a Bíblia. Parecida com a salvação, mas não é a salvação. Ele prega tudo errado, mas parecido com a verdade. Aí arrebanha milhões e milhões de pessoas. E aí agora, Deus vai levar o cara à conversão? Ah, não, Deus não faz isso. Deus não é Deus de confusão, né? Então eu creio que um assassino que matou um monte de gente pode se converter. Mas ele é um assassino, ele é um bandido, mas ele não é um religioso. Mas um religioso, alguém que está na igreja, que ensina, Deus não permite que chegue a esse ponto. Eu não acredito nisso, não. Então eu não acredito muito que um papa se converteu. Eu acredito que teve uns papas mais bonzinhos. Inclusive na Inquisição moderna aqui, é um historiador que fala que teve um papa que se compadeceu das torturas que estavam fazendo, que eram muito terríveis, e ele deu ordem para diminuir as torturas, mas o pessoal não obedeceu. Não obedeceu. Então o pessoal fala que obedece o papa, mas o católico não obedece ninguém. Ele não obedece nem papa, nem ninguém. Até mesmo porque eles dizem que obedece Maria, mas se eles obedecessem Maria, quem obedece Maria, obedece Jesus, porque Maria falou assim, que é para fazer tudo o que ele disser. A própria Maria mandou a gente obedecer a Jesus, prestou atenção? Ela mandou obedecer a Jesus na hora da multiplicação, não, da transformação da água no vinho ali. Ela falou, não, fazei tudo o que ele mandar. Entendeu? Então, se quem obedece Maria, vai obedecer Jesus. Própria Maria falou, ah, meu Deus, meu Salvador, chamou o filho dela de Salvador. Parece um paradoxo aí, né? Uma contradição muito grande, né? A mãe chamar o filho de Salvador. Mas acontece o seguinte, que antes dele ser filho dela, ele já era Deus dela, né? Antes de ser filho dela, ele já era Deus. Ele sempre existiu, né? Porque ele é Deus e homem. Como homem, ele precisou passar pelo ventre de Maria para poder vir em carne e osso. Mas ele era Deus, sempre foi Deus e sempre será. E sempre será o nosso Salvador de Maria, de mim e de todos nós, né? Louvado seja Deus pela vida do nosso Senhor Jesus. Então, veja bem como é terrível o erro quando ele, né, se aprofunda demais. Quando a heresia se aprofunda demais, é uma coisa que não tem mais volta. Não tem mais volta, né? Então, até o Papa ali quis dar uma de bonzinho ali, não sei, né? Não é que quis dar, de repente ele se compadeceu mesmo. Preste bem atenção. Fala a verdade para você. Pessoas que não são cristãs. Tem pessoas que têm um coração mais quebrantado, são melhorzinho que a outra? Tem ou não tem? Tem. Então foi o que aconteceu. Teve uns papas que falaram, não, mas esse negócio está errado mesmo, não, né? Tal, papapá, quiseram dar uma arrumada, não, vamos melhorar esse negócio e tal. Significa nem que eles tivessem se convertido, mas significa que era um papo que tinha um pouquinho mais sei lá, de amor, de senso, de misericórdia, porque o que eu falei, existe um termo, né, usado uma frase usada pelos teólogos reformados, né, que é a graça comum. Entendeu? Que Deus tem uma graça comum. Então nós os cristãos estamos debaixo da abundante graça, da plena graça. Mas as pessoas que não são cristãs, também existe uma medida de graça de Deus sobre a vida delas. Deus, entendeu? Deus, ele não tem prazer em judiar de ninguém. Ele tem misericórdia daqueles que não são crentes também. E existe uma medida de graça, entendeu? Então Deus cuida dos passarinhos, Ele cuida de quem não é crente também. Prestou atenção? Ele cuida de quem não é crente também. A pessoa não é crente, Deus, tem evangélico que fala assim, uma pessoa não é cristã, e ela fala, nossa, eu estava lá, pai, Deus me livrou. Ele dá risada, ele acha ridículo aquilo, mas o cara nem crente, Deus livrou. Não, muitas vezes Deus livra a pessoa não cristã, não. Porque existe essa medida de graça, que é, né, a graça comum, que é
tanto falada, é tão conhecida essa frase no meio reformado, pelos teólogos reformados, que é a graça comum, que é Deus tem um pouco de graça ali reservada para todos, né? Para todos. Então, é mais ou menos o seguinte, não sei se a comparação caberia, mas, sabe, o homem lá, ele tem 10 filhos, mas ele tem também uns 30 funcionários. Entendeu? Então há abundantemente graça sobre a vida dos filhos, mas ele tem uma graça comum para os funcionários também, entendeu? Fez lá uma picanha lá para os filhos comer, mas tem uma carne cozida com batata lá também para os funcionários. Prestou atenção? Não sei se a comparação foi boa. Acho que não foi, mas acho que vocês entenderam, né? Amém. Glória a Deus. Então, a Contra-Reforma então organizou esse concílio de Trento para moralizar, a princípio também para moralizar a igreja, né? Mas para combater as heresias da igreja, mas acabou não moralizando coisa nenhuma, né? Acabou que foi só confirmada ainda mais e oficializada ainda mais as heresias. Só mudou algumas coisinhas secundárias só para dizer que tinha mudado, né? Tipo assim, para dizer que mudou também, né? Para dizer que mudou também, entendeu? Então, uma determinada época a gente participava de uma igreja e nós começamos a fazer grupos nas casas. Começamos a fazer grupos nas casas. Aí tinha dentro de uma mesma igreja, né? Mas aí tinha um outro grupo, era autorizado pelo pastor da igreja. Eu não era pastor ainda. Autorizado pelo pastor, a gente fazia grupos nas casas. Mas aí começou meio que uma competição entre esse pastor, que queria fazer os grupos nas casas, e o outro pastor. E aí, dividiu a igreja ficou dividida. Mas só que tinha muita gente a favor dos grupos na igreja. Parece que a maioria era meio a favor dos grupos. Tinha muita gente que gostava, tinha mais gente que gostava do outro pastor. Esse pastor que gostava dos grupos, que fazia os grupos, a qual eu também participava, ele tinha menos a simpatia da igreja, ele tinha menos. Mas só que aquele povo que gostava mais do outro pastor também gostava dos grupos. Eles não gostavam muito desse pastor, mas dos grupos eles gostavam. Então, eles começaram a fazer culto nas casas, não tinha nada a ver com os grupos. Mas começaram a fazer culto nas casas, não, nós também tem grupo aqui agora, entendeu? Né, que era para não perder o povo. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Então uma coisa que é colocada só para competir com o outro, não tem nenhum objetivo de ficar igreja, de coisa nada. Só para competir com o outro, só para não. Né? Então, os tribunais do Santo Ofício, irmãos, dessa volta da Inquisição, vamos dizer assim, ou a Inquisição moderna, como muitos chamam, né? Os tribunais do Santo Ofício, no auge, assim, num período muito curto, assim, sabe? Tipo, menos de um ano, meses. Esses tribunais do Santo Ofício mataram só queimado na fogueira, vivos, 22 mil cristãos, com o objetivo de purificar a igreja. 22 mil cristãos. Isso aqui eu coloquei o número porque esse número aqui, os historiadores, alguns que eu vi, concordam, né? Lá na Idade Média que os números eram muito dispersos, mas aqui já parece que lá na Idade Média a contagem era meio confusa, mas aqui na Reforma não. Todos os historiadores, os números eles batem, entendeu? Por isso que eu coloquei aqui 22 mil cristãos, mas num período muito curto. O período exato eu não tenho, mas num período muito curto, todos queimados na fogueira. Qual que era o objetivo? Purificar a igreja católica, lógico, purificar. Então, quem fosse contra, estava contaminando a igreja. Então seria mais ou menos assim. Aqui agora, quem estiver falando diferente aqui da Resgatar, nós vamos queimar na fogueira para purificar esse negócio, para todo mundo ficar, porque nós somos santos. Quem está falando alguma coisa diferente aqui é porque é do diabo. Quem está falando alguma coisa diferente aqui é do diabo. Então nós temos que matar isso na fogueira para purificar a igreja. Irmãos, veja que coisa louca. Como é louco isso, né? Como é doido isso, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Quero dizer uma coisa a vocês. Criou-se
uma ideia, uma cultura, né, no meio, no nosso país, e eu creio que não só no nosso país, na maioria dos países hoje, a cultura moderna, é a cultura do amor, é a cultura do tudo pode, você tem o seu certo e eu tenho o meu, você está fazendo do seu jeito, mas o seu jeito é certo, o meu também é. Criou-se essa cultura. Não existe esse negócio do jeito certo, o jeito, né? É lógico que tem coisas que são secundárias e tem coisas que nós não podemos. Por exemplo, o pintor. Aqui, olha o pintor. Você prestou atenção no pintor que ele fez essa textura aqui? Prestou atenção que aqui ele fez bem na linha da... Eu falei, esse pintor, ele é fariseu. Porque ele fez bem na linha da janela. Lá deu um pouquinho acima da janela. Eu, como já tenho prática de obra, eu nem perguntei, eu já sei. Eu já sei por que ele fez isso. Ele deve ter tirado o nível, e o nível dele deu lá. Então, mas ele é muito certinho, ele quer ser muito certinho. Mas tem hora que você ser muito certinho dá errado. Dá errado, porque ele foi certinho na visão dele. Na minha ele errou, porque ele não devia ter feito tão no nível, ele tinha que acompanhar a janela. Porque se ele acompanha a janela, ficaria um pouquinho fora de nível, mas ninguém nem ia perceber. Mas como ele quis botar muito no nível, então, veja bem, então tem coisas secundárias que você tem o seu certo e eu tenho o meu, tem. Mas isso são coisas secundárias, entendeu? Esse negócio de você mata lá de um jeito e eu mato do outro, e você está matando, e você está no jeito certo e eu também, peraí. Irmãos, hoje a cultura nossa é assim. Eu estou pregando aqui que Jesus Cristo é o único Salvador. Entendeu? E essa é a minha verdade. E o outro está pregando ali que não, tem Jesus Cristo, mas você precisa de uma rosa ungida também para poder dar uma melhorada. Entendeu? Peraí, um dos dois está errado. Não tem esse negócio, ele tem a verdade dele, eu tenho a minha. Um dos dois tem que estar errado. Um dos dois tem que estar errado. Não funciona assim. Os métodos de tortura eram tantos que começou a incomodar o próprio Papa, mas ele não conseguiu segurar mais. Isso aí eu já tinha falado. Tá bom, agora vamos para o outro. O padre, eu li a respeito desse padre, eu fiquei chocado, entendeu? Eu já falei isso para os irmãos aqui, mas eu não tinha o nome do padre ainda, lembra? Né? Agora eu tenho aqui o nome do padre. Padre Aníbal Pereira dos Reis. Você pode pesquisar se você quiser, pode botar o nome desse padre lá, que vai aparecer essa história. Padre Aníbal Pereira dos Reis, ele acredita, estou falando aqui com as palavras dele, esse padre, ele acredita que em toda a história, a Igreja Católica, juntamente com o Império, não foi só a Igreja Católica, você sabe que antes da Igreja Católica existir, o Império Romano matou gente à torta e direito também, o Coliseu, etc, já ministrei aqui. Então, ele falou que não só, aí ele não diz quantos a Igreja Católica e quantos o Império. Botou os dois juntos aqui, né? O cara é um padre, irmãos. Agora, não sei se esse padre é vivo, né? Se ele já morreu, não sei, não conheço. Eu só vi, né, né, na internet esse padre aqui num dos estudos lá. Então, Padre Aníbal Pereira dos Reis, ele acredita que em toda a história, a Igreja Católica, juntamente com o Império, foram responsáveis. Ele não falou que matou, né? Botei aqui bem as palavras dele, né? Ele não matou, mas foi responsável pela morte de quase 500 milhões de pessoas. Irmão, e você pensou que já tinha visto coisa feia, né? Você não tinha visto nada ainda, né? Quase 500 milhões. Mas pastor, mas é muita gente. Tem 7 bilhões de pessoas hoje no planeta, eu acho que 7.200, né? Mas não é num período só, não é numa geração só. 2000 anos de história, então quase 500 bilhões. Que tem 7 bilhões de pessoas hoje, 7 e pouco, no planeta. Mas se for contar desde a época, todas as pessoas que já morreram nesses 2000 anos de história, irmão, não sei nem chutar, embora eu seja até bom de matemática, de cabeça, sou bom, mas é gente para dedéu, né? A geração geralmente é 20, 30 anos, uns 30 anos, 40 no máximo, né?
Então, na época da Idade Média, quem vivia muito, na camada mais pobre, quem vivia muito, vivia 35 anos, né? Na Idade das Trevas. Então, você já pensou, né? Então, irmãos, mas o cara é um padre. É isso que eu não entendo, né? É isso que eu não entendo. Como que né, o próprio... Mas eu vi muitos historiadores católicos, muitos, que vou falar para você. Eles falam tudo a verdade, só que eles põem meio de um ângulo assim que parece para dar uma aliviada na Igreja Católica. Mas eles falam a verdade também, viu? Só que tem que tomar cuidado ali porque eles dão umas distorcidas, né? Mas os números, os acontecimentos, aconteceu tal coisa em tal época, em tal cidade, tudo, uns historiadores católicos eles põem tudo certinho. Só que tem que tomar cuidado porque eles dão uma distorcida que te faz você ter um entendimento tudo errado, embora eles tenham escrevido ali quase que a mesma coisa. Os dados praticamente são os mesmos, mas eles escrevem a coisa por um ângulo que faz você pensar que, né, a Igreja Católica também não foi tão ruim assim. Por exemplo, estava lendo lá um historiador, né, católico, que eu não me lembro, entendeu? Ele está dizendo que Calvino, não foi só a Inquisição Católica que matou muita gente, que Calvino matou muita gente também. Eu falei, mas Calvino não tinha esse poder todo. Calvino era a minoria, entendeu? Era a minoria. Meia dúzia foi expressão, irmãos. Tinha bastante gente, mas comparado com a Igreja Católica, que poder tinha Calvino? Calvino não tinha tanto poder assim, não? Então você vê que é uma coisa que, né, os caras tentam distorcer ali para aliviar a situação da Igreja Católica, né? Agora, uma coisa interessante, irmãos, os inquisidores, né, repetindo aqui, inquisidores, né, eram teólogos, eram pessoas do clero, né, da Igreja Católica. E era o tribunal, ele era esse do Santo Ofício, era a mesma coisa, era 3 pessoas, era 3 teólogos, né, da Igreja Católica, pessoas do clero da Igreja Católica, que faziam a interrogação. E o cara mais, a autoridade maior ali, se tivesse 2 padres e um bispo, né, um arcebispo, um cardeal, uma coisa ali, era a autoridade maior. Se fosse só 3 padres, era o padre mais velho, entendeu? Que dava o veredito final. Esse condenado à fogueira, esse aí condenado à forca, esse aqui, né? Então os 3 faziam perguntas, eram 3 pessoas. Então, e quando eles, na Idade Média, eles não avisavam, não tinha aviso. Mas nessa Inquisição moderna, nesse Tribunal do Santo Ofício, quando os inquisidores chegavam no lugar, eles davam 30 dias de graça. Era a graça, era 30 dias de graça. Você está no período da graça, 30 dias para se arrepender dos pecados e se livrar da morte. 30 dias para se arrepender dos pecados, era o que era 30 dias para se arrepender dos pecados? Era para se arrepender de tudo que a pessoa tinha falado contra a Igreja Católica. E aí, então, ela se livrava da morte. Tinha 30 dias de tolerância, 30 dias de graça e misericórdia ali. Eles anunciavam o período da graça. Olha, a partir de hoje começou o período da graça. Aí contava a partir de 30 dias. Quem não se arrependesse, né? E se arrepender dos seus pecados ali, significava o quê? Negar Jesus, né? E concordar que Maria é a intercessora, e que os santos eram santos mesmo, e que, né, se arrepender significava isso. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos num período, estou encerrando, irmãos, nós vivemos num período muito difícil, né, da igreja cristã, porque é um período onde há liberdade de pregar o evangelho, no nosso país principalmente, e quase que no mundo inteiro. Tem alguns países que tem perseguição, mas são uma minoria, né? 80% dos países é liberdade, não é só no Brasil. No Brasil mais ainda, você tem liberdade de pregar o evangelho. Mas o que aconteceu, essa liberdade? Tudo que parece que em exagero, parece que em vez de ajudar atrapalha, né? O que aconteceu com essa liberdade?
acontece o seguinte: o mundo entrou para dentro da igreja, todo mundo é bem recebido, pode tudo, e o mundo está dentro da igreja. Então, e o que aconteceu? Agora a igreja evangélica tem aos montões, tem mais do que bar. Porque os cristãos antigamente, o sonho deles era que tivesse mais igreja do que bar. Já conseguimos, tem mais igreja do que bar. Só que é o seguinte: a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas não são cristãs de verdade. Então, o que está acontecendo hoje é mais ou menos, entendeu? Tem hora que eu falo sempre isso. Tem hora que eu fico pensando: Senhor, mas será que não precisava voltar um pouquinho a perseguição? Tem hora que eu penso isso, mas não tenho base bíblica para orar. Deus, manda perseguição. Não tenho, a gente não deve fazer isso, né? Porque eu não tenho nenhuma base bíblica para fazer isso. Mas tem hora que passa pela minha cabeça: será que não tinha que vir um pouquinho de perseguição para sair logo esse povo da igreja que fica atrapalhando, que fica se fingindo de crente, dizendo que é crente? Você vê hoje os artistas aí, tem um monte de artista aí que é tudo crente, irmãos. É que você não sabe. Eles são crentes 007, ninguém sabe. Mas são tudo crentes, eles frequentam a igreja evangélica. O Wesley Safadão é evangélico. Aquelas que rebola lá, umas do Tchan lá também é tudo crente. Entendeu? Então é um montoeira, gente. Hoje, vou falar um negócio para você. Olha, uns 20 ou 30%, olha, eu arrisco a dizer, é um chute meu, eu não tenho essa pesquisa. Isso aqui é um chute meu. Eu arrisco a dizer para vocês que uns 30% desse povo, desses cantores seculares aí, entendeu? Eles são tudo crentes, eles frequentam a igreja evangélica, quer dizer, crentes. Não são crentes coisa nenhuma, né? Mas se dizem crente. Você viu que o negócio virou bagunça. Então o cara é crente e vai numa igreja, frequenta a igreja evangélica, se batiza e canta louvores lá na igreja evangélica, mas aí ele vai fazer o show dele e aí abaixa a coisa, abaixa, não sei o que, eu não posso nem falar aqui, pelo amor de Deus, entendeu? O que ele fala lá, o que ele canta lá, né? Não posso nem falar aqui. Como é que pode um negócio desse? Entendeu? Então o negócio está mais ou menos igual que eu já ministrei para os irmãos na história da igreja, né? Na época de Constantino, que ele dava 2 túnicas e 20 moedas de prata para quem quisesse se batizar na igreja católica. A igreja católica encheu do dia para a noite, aos milhares. Aqui na igreja hoje moderna, só está faltando dar um terno, entendeu? E um dinheirinho para as pessoas virem para a igreja, porque o resto eles fazem de tudo já para oferecer. Pode vir, que aqui nós somos diferentes. Você gosta do quê? Se você gosta você, o que você faz? Eu sou lutador de jiu-jitsu. Vamos abrir um ministério do jiu-jitsu agora aqui. Entendeu? É ministério do jiu-jitsu. E você? Está convertendo hoje, está vindo para a igreja, o que você faz? Eu danço. Entendeu? Vai abrir um ministério de dança aqui. E aí o que acontece? E você? Eu sou capoeirista. Vamos abrir o ministério da capoeira. Quer dizer, entendeu? Você sabe que aquele negócio de capoeira tem tudo umas mandingas, né? Da macumba, entendeu? Aquilo ali é um negócio diabólico. O esporte em si, não. Esporte nenhum é diabólico, mas aqueles rituais que agregam ali, né? Que são agregados ali, vamos dizer assim, na capoeira, no esporte, eles são, o esporte em si não, mas os rituais ali são diabólicos, né? É diferente, por exemplo, meu filho quando era pequenininho, eu nem era crente ainda, por exemplo, ele fazia karatê, inclusive esse cara me ajudou muito, nossa, meu Deus, eu louvo a Deus pela vida desse homem de Deus. Ele fazia karatê numa academia que o professor de karatê era crente, inclusive. E não foi bem através dele que me evangelizou, foi uma mulher que me pregou para mim, mas essa mulher logo me apresentou para ele, e quem me ajudou muito foi esse rapaz, esse homem de Deus aí. Ele era um investigador de polícia, era faixa preta de karatê, tinha uma academia, e por causa dele dar aula para o Rodrigo, né, de karatê, e porque ele frequentava também o meu restaurante, eu tinha muita amizade com ele, e ele me deu muita atenção no início do evangelho. Eu louvo a Deus por esse cara. Nossa, para mim esse cara aí, entendeu? Foi o maior instrumento que Deus enviou na minha vida. Mas ele era crente, né? Mas mesmo que eu não fosse crente, já esses outros esportes, karatê, outras coisas aí, eles não têm esse ritual que nem a capoeira. A capoeira ela tem um ritual ali que é bem vale tudo. Vale tudo não tem um ritual, mas vale tudo já não é uma coisa de crente. Vale tudo. Tem igreja evangélica que tem luta de vale tudo, entendeu? Tem luta de vale tudo na igreja, dentro da igreja.
Sim, sim. E aí, você já imaginou o vale tudo? Você sabe que vale tudo e tem que dar para arrebentar mesmo. Aí, você já pensou numa igreja, você ali torcendo, e aí um cara tá quase no chão lá, tem que dar até acabar com o cara mesmo. O vale tudo é assim, você sabe, o vale tudo vocês conhecem. E já pensou nós tudo na igreja, vai, em nome do Senhor, Senhor você consegue, arrebenta mesmo, arrebenta, ele tá sangrando, mas arrebenta com ele. Em nome de Jesus, vai que você consegue, vai na força do Senhor, vai. Já pensou? Bate com fé. Entendeu? Irmãos, pelo amor de Deus, tem isso nas igrejas evangélicas hoje, irmãos. É uma coisa que eu não sei se eu rio ou se eu choro. Então, o que acontece? Aí tem aquela cultura, não, mas cada um tem a verdade dele, entendeu? E não pode falar mal dos outros. Nossa, pastor, o senhor é pastor, parece ser tão gente boa, mas você está falando mal dos outros. Então tem essa cultura agora, você não pode. Então eu tenho que dizer que todo mundo está certo. Então o cara é homossexual, eu tenho que falar para ele que está certo, ele tem a verdade dele, entendeu? Pelo amor de Deus. Então o cristianismo virou isso daí. Então o que a gente vê mais ou menos há 500 anos atrás, através de Martinho Lutero, trouxe a reforma protestante. E eu estou vendo que parece que está surgindo uma nova reforma, irmãos. Sabe por quê? Eu não sabia, irmãos, porque a gente só fica sabendo as coisas quando elas se tornam grandes, mas se você for estudar as coisas, você fica sabendo um pouquinho antes. Eu não passava isso pela minha cabeça. Diz que está crescendo assim, grande mesmo, as pessoas entre os jovens que estão procurando as igrejas reformadas no Brasil. Entre os jovens, muitos jovens, que os adultos não, mais jovens. Porque quem já é mais velho é mais difícil. Você já viu aquela história, desculpa a expressão, mas o burro velho é difícil ser amansado? Já viu essa história? Difícil. Então eu vi, e não é um, dois que está falando não, estou vendo muita gente falando isso, que entre os jovens, principalmente no Rio de Janeiro, está crescendo demais da conta, pessoas que estão saindo das igrejas neopentecostais e procurando igrejas reformadas. Procurando igreja reformada. Aí quem sabe, não tem alguém aí que a gente não conhece ainda, né? Não tem um outro Martinho Lutero da vida aí que está aí, né? Que a gente não sabe, porque para estar gente procurando deve ter alguém. Deus está usando alguém como instrumento aí para mobilizar esse negócio, né? Então parece que de uns 10 anos para cá, né? Começou esse negócio. Agora está sendo notório. Está começando a ficar notório que as igrejas reformadas estão crescendo. Estão crescendo. Então, porque tem muitos jovens procurando as igrejas reformadas agora. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, que maravilha, hein? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.